Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-rodada, primeira parte do nosso tradicional programa da madrugada de domingo para segunda, passando por todas as partidas da semana 8 da NFL. Nessa primeira parte a gente passa pelos jogos do primeiro horário, do segundo horário, depois a gente, na segunda parte, fala sobre o Sunday Night Football e já dá uma olhada nos jogos da semana 9 da NFL. Vamos lá, vamos começar por Dallas Cowboys e Chicago Bears. O Dallas Cowboys derrotou o Chicago Bears por 49-29. Dá pra dizer que esse foi o retorno do Dak Prescott aos Cowboys, né? Vamos ignorar a atuação fraca dele na partida passada contra o Detroit Lions. 49 pontos e parecia o Dak, né? Ele soltando o braço, bem protegido. Ele é até um pouco mais agressivo correndo com a bola, né? Ele não é um quarterback que é muito de correr com a bola, nem é tão rápido. Mas a gente viu, por exemplo, ele transformando num QB sneak, que normalmente ele é uma jogada para 1, 2, 3 jardas no máximo, um avanço de 25 jardas. E teve também uma corrida para touchdown, foi uma boa chamada do Kellen Moore. Achei que o Kellen Moore, eu gostei de ver o que o Kellen Moore estava fazendo com o Cooper Rush, né, na ausência do Dak, e parece que se mantém. Eu gostei das chamadas dele. Achei que o Kellen Moore, que tinha sido muito criticado na temporada passada, com razão, né? Porque ele não comandou ataques tão criativos assim, né? Mas agora ele voltou a ter um ritmo muito bom. O grande destaque dos Cowboys nesse jogo foi o Tony Pollard, né? O Tony Pollard, que foi o número 1 incontestável na ausência do Ezekiel Elliott, e fez o que a gente esperava dele: 14 carregadas, 131 jardas, 3 touchdowns, pode pedir música, 54 jardas foi a corrida mais longa dele, e ele é muito mais explosivo que o Ezekiel Elliott, e já é bem claro já há alguns anos que ele é o running back melhor do que o Ezekiel Elliott, mas os últimos defensores do Ezekiel Elliott questionavam se o Tony Pollard ele conseguiria manter a efetividade tendo que carregar a bola maior parte do jogo, né? Porque ele divide com o Ezekiel Elliott, na maioria das vezes o Ezekiel Elliott tem mais carregadas, e o Tony Pollard mostrou que ele consegue. Claro que foi um jogo que a defesa dos Bears foi muito mal, a equipe trocou o Robert Quinn, não dá pra colocar tudo na ausência do Robert Quinn, mas a linha defensiva foi totalmente empurrada pela linha ofensiva dos Cowboys, né? Lembrou ali os bons dias dos Cowboys em 2016, 2014, com aquela linha ofensiva fantástica. Claro que nome por nome não é o mesmo nível, mas foi uma atuação muito boa. Foram 200 jardas, exatamente 200 jardas terrestres, apenas um sack pro Dak Prescott. Então uma ótima atuação do ataque do Dallas Cowboys, né, que ainda teve um fumble retornado para touchdown da defesa. O Micah Parsons ele é absurdo. O Micah Parsons é completamente absurdo. Ele conseguiu recuperar o fumble, não foi tocado pelo Justin Fields, retornou para touchdown. Foi o único turnover, né, do Chicago Bears, né? O Justin Fields não lançou interceptação. Se eu não me engano, ele teve uma interceptação anulada. Acho que teve uma interceptação anulada pelo Trevon Diggs, quer dizer, anulada por falta, que seria do Trevon Diggs. Mas a equipe, como eu falei, muitos problemas na defesa. O ataque está funcionando melhor. Foram 29 pontos, o Justin Fields completou 17 de 23 passes, não lançou interceptação, a equipe correu bem com a bola, foram 240 jardas, mas ainda falta muito nesse ataque aéreo, né? Você tem basicamente os principais recebedores: o Darnell Mooney, que é muito bom, o N'Keal Harry, que os torcedores dos Patriots conhecem de outros carnavais, e o Dante Pérez, que os torcedores do 49ers conhecem de outros carnavais. É mais uma atuação positiva. Num ano que a classe de 2021 dos quarterbacks está sendo um desastre, né? Trevor Lawrence, Mac Jones e Justin Fields, o Trey Lance nem tá jogando, tá machucado. O Davis Mills é colocado no balaio, mas ele não foi uma escolha de primeira rodada. O Justin Fields, ele, o último mês dele foi forte. Foi o melhor mês da carreira dele. Então, quem sabe, ele tem muita coisa para construir, mas ele vem dando sinais positivos. Alisson, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes como representante da torcida do Minnesota Vikings para falar da vitória da equipe contra o Arizona Cardinals, 34-26. Eu vi que você cornetou o time
no Twitter, então você não deve estar tão satisfeito assim com o desempenho, que pra pessoa que vai só olhar o box score, parece que foi um jogo que o ataque produziu bem e tal, mas assistindo a partida, a sensação que eu tive, não sei se vai ser a mesma sua, é que os Vikings perderam algumas chances ali de matar o jogo. Então, eu acho que o Vikings perdeu muitas chances, cara, sobretudo no ataque. O Vikings teve a vantagem na maior parte do jogo e tipo, no primeiro tempo o time estava correndo super bem com a bola. Dalvin Cook ali no primeiro tempo estava com, sei lá, 80 e poucas jardas e o Alexander Mattison também com 50 e poucas jardas. Então o time estava correndo super bem, corridas longas e de repente o time na vantagem abriu mão do jogo corrido. No meio do campo, numa 3ª para 1, escolhe o passe, aí depois na 4ª para 1 de novo, escolhe o passe, sem nem tentar o play action, sem nem tentar enganar. Eu achei que teve uma série de decisões confusas do Kevin O'Connell, série de decisões confusas. Quando era para passar, corria, e quando era para correr, passava. O time do Cardinals claramente mostrando blitz e não sabia lidar com isso. Então, eu esperava um Vikings voltando de bye week mais preparado ofensivamente. Não é o que a gente viu. A defesa jogou bem, cedeu jogadas explosivas, é verdade. Jogou bem muito pelo fato do Cardinals estar atrás no placar na maior parte do jogo. Então, precisando forçar, precisando correr. Então, acho que devem ter tido uns 4 turnovers no jogo. Mas muitos desses já no final, com o Cardinals precisando buscar o placar. E a sensação que eu tenho é essa. A sensação que eu tenho é que eu esperava um time melhor, voltando de bye. Sobretudo no ataque, e ainda parece um time engasgado, ainda parece que o Kevin O'Connell não encontrou a melhor forma de tomar decisões e de escolher as jogadas. A boa notícia é que na era Mike Zimmer, o time tinha muitos jogos que a equipe jogava bem e perdia no final. Esses vocês estão, como você falou, engasgando e tal, mas estão conseguindo sair com a vitória, pelo menos, né? Assim, você tem a sensação que tem algo sendo construído, pelo menos? Sim, a maior falha parece que eu tô reclamando de barriga cheia, né? O time agora tá 6-1, já teve sua bye, então tá com um jogo a menos em relação a vários times da NFC, liderando a divisão com boa folga. Eu vejo a mudança na cultura, principalmente na questão da agressividade. Hoje a gente vê que é um time que procura passar mais a bola, procura estender mais um campo, e o time com o Mike Zimmer é um time muito conservador, era um time muito, 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 muito conservador, e talvez isso tenha pesado na hora de esses jogos apertados, no final o time vencer, porque o Vikings, por mais que não tá conseguindo girar a faca ali, né, matar os jogos, tá tentando ser agressivo mesmo quando tá vencendo o jogo. O problema para mim ainda é na escolha das jogadas. Eu acho que ainda falta, o Kevin O'Connell ainda não encontrou o melhor jeito de conduzir esse ataque. Tem umas decisões meio burrinhas, eu vou dizer assim. É um head coach calouro, né? Então, se a gente espera erros de jogadores calouros, né? Head coaches calouros ainda assim é a mesma coisa. Cousins terminou com bons números, 24 de 36, 232 jardas, 2 touchdowns. Dalvin Cook correu com a bola bem também. Justin Jefferson teve uma recepção absurda do Justin Jefferson ali no segundo tempo. O Adam Thielen chegou a sair meio cambaleante, mas voltou, né? Pelo que eu tô vendo aqui. E até assim, você falou da defesa dos Vikings, que vinha realmente decepcionando muito, né? É uma defesa que não consegue gerar tanta pressão. Conseguiu gerar pressão pra cima do Kyler Murray. E até os 2 touchdowns, né? Foram o do DeAndre Hopkins e o do Rondale Moore. Pô, até o do Zach Ertz, né? Foram 3 jogadaças do DeAndre Hopkins, principalmente do Hopkins, o do Zach Ertz e do Rondale Moore também, né? Então, mesmo quando a equipe dos Cardinals conseguiu entrar na end zone, foi, assim, baita jogadas, né? Então, também não acho que... Assim, cedeu 26 pontos, né? Venceu por 34-26, mas não parece que foi nem de longe a pior atuação da equipe defensivamente.
Não, eu tô até contente com a atuação defensiva. Zadar Smith, um outro ótimo jogo, também saiu machucado em determinada parte do jogo, mas voltou e fez boas jogadas. Defensivamente, assim, eu não espero uma grande defesa do Vikings. Acho que falta peças, principalmente na secundária. Acho que falta profundidade nesse time, então tanto na secundária como todo, como linebackers e tal, eu não acho que é uma boa defesa em questão de talento humano. Então, eu não espero uma grande atuação da defesa. Então, dentro do que eu espero da defesa, eu acho que foi uma ótima partida da defesa. O DeAndre Hopkins deitou em cima do Cameron Dantzler, é verdade. Eu tô esperando ainda o Andrew Booth Jr. entrar para jogar, agora que ele tá saudável aparentemente, né? Não tá aparecendo no Injury Report mais. Mas a gente perdeu o Liu Cine para a temporada, né? As nossas duas escolhas altas do draft aí, que deviam chegar para reforçar essa defesa, que a gente sabe que tem problema na secundária, não iniciaram ainda. Mas mas é uma defesa agressiva. Eu acho que a defesa, eu posso fazer um paralelo com a defesa do Chiefs, do Spagnuolo, embora não use muito main coverage como o Spagnuolo usa muito essa zone coverage soft aí, mas é uma defesa que cede muitas jogadas, mas é agressiva e força turnovers, tem forçado turnovers. E o ataque, eu vou fazer um paralelo ruim com o Zach Taylor. Eu acho que eu tô começando a comparar o Kevin O'Connell com o Zach Taylor, que não é uma coisa boa. Outro discípulo do Sean McVay, né? Exatamente. Que ele tem boas peças no ataque e muitas vezes tá tomando as decisões que não são as melhores para pôr o seu quarterback e para pôr os seus jogadores na melhor posição possível para fazer a melhor jogada, mas às vezes é salvo pelo talento individual. Às vezes é salvo pelo talento individual do Dalvin Cook, às vezes é salvo pelo talento individual do Justin Jefferson e do Kirk Cousins, mas não tá tomando as melhores decisões. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Mas o Kirk Cousins tem talento individual? Porque há controvérsia. Há controvérsias, né? Há controvérsias. Você sabe que eu sou time Cousins, né? Mas eu vou ressaltar aqui. Kirk Cousins, aqui nesse início de temporada, tem, assim, uma boa parcela de culpa também. Sim. Ele tem deixado muito em campo que ele não costumava dizer, mas é aquilo que a gente falou no começo, é impressionante. Nos 5, 6 primeiros jogos da temporada passada, salvo um jogo que ele jogou muito mal, e aí a gente pode pôr esse dos Eagles na conta, o Kirk Cousins jogou jogos a nível elite. Jogou temporada passada, iniciou a temporada comendo a bola. Mas o Vikings perdeu os jogos. O Cousins é um caso raro de um quarterback que é subestimado e superestimado ao mesmo tempo, né? Assim, sim, é difícil. A gente começa a falar bem, aí ele vai lá e faz merda, e quando todo mundo para de pôr o olho nele, ele vai lá e faz jogos incríveis. Mas eu acho que, até estatisticamente, se a gente puxar, esse deve estar sendo o pior começo de carreira, o pior começo de temporada, estatisticamente, da carreira dele. Em questão de números. E que é natural, né? O novo esquema, né? Não é... Mesmo quarterbacks veteranos, eles sofrem quando muda de esquema e tal. Então, acho que é de se esperar. Não é porque o Kirk muda de coordenador ofensivo todo ano, né? Mas mudou de head coach, enfim. Alisson, muito obrigado aqui. Sigam ele lá no @AlissonSkoll, né? Alisson com 2 L's. Skoll não é um ad da Skoll, é a Skoll da torcida do Minnesota Vikings. Escutem o MVP Minnesota Vikings Podcast. Obrigadão, Alisson. Valeu, Gabriel. Sempre um prazer participar aí. Vamos falar agora da vitória do Miami Dolphins para cima do Detroit Lions, 31-27. Um jogo que os Lions chegaram a estarem vencendo por 21-7, mas os Dolphins conseguiram virar. Placar final 31-27. Achei que o Tua jogou muito bem. Gostei da atuação do Tua e foi bem na cara do que vinha sendo esse time do Miami Dolphins pré-lesão do Tua, né? É o Tua encontrando o Tyreek Hill e o Jalen Waddle. O Tyreek Hill foi fantástico nesse jogo. Uma das melhores atuações de um wide receiver na temporada. 12 recepções, 188 jardas, muitos daqueles passes longos
que ele tem que buscar, tem que voltar, tem que brigar pela bola. Jalen Waddle, ele teve um drop, mas em geral jogou muito bem também. Foram 2 touchdowns, 8 recepções, 106 jardas, né? E é de longe a dupla mais produtiva da NFL de wide receivers. Eles facilitam a vida do Tua, né? Que terminou com números ótimos. 29 de 36, 382 jardas, 3 passes para touchdown, nenhuma interceptação. Foi um grande jogo do Miami Dolphins. É o que eu falava alguns podcasts atrás, que eu acreditava que esse time dos Dolphins voltaria ao ritmo pré-lesão do Tua conforme o Tua fosse ficando mais saudável. E é o que aconteceu. Assim, a defesa dos Lions é muito ruim. Estava jogando melhor recentemente, mas ainda é uma defesa muito ruim. E também não representa um grande desafio. O primeiro tempo foi... As campanhas do primeiro tempo foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 campanhas. Touchdown, fumble do Miami Dolphins, né? Do Sanders. Touchdown dos Lions, touchdown dos Dolphins, touchdown, field goal. Lions 27, Dolphins 17 no intervalo. E aí o ataque dos Lions parou de funcionar. Eles foram poucas campanhas, né, no segundo tempo. Foram 7 drives, touchdown dos Dolphins, punch dos Lions, touchdown dos Dolphins. Aí viraram o jogo 31-27. Os Lions... não teve mais pontos no último quarto. O jogo de tantos pontos não teve pontuação no último quarto. Os Lions tiveram um drive bem longo no último quarto, de quase 6 minutos, 10 jogadas, que terminou como turnover on downs, né? Um passe que o Goff tentou um passe longo pro Josh Reynolds numa 4ª-2, que eu detesto quando isso tem acontecido bastante. O time arriscar um passe muito longo numa 4-2, 4-3, 4-4, né? Enquanto o seu objetivo ali tem que ser mover as correntes, né? Você tem que chamar a 3ª descida sabendo que você vai chamar a 4ª descida, né? E aí os caras arriscam um passe longo na 4ª descida, de baixo índice de probabilidade. Não foi uma boa decisão, mas assim, Lions passa por um momento difícil. O ataque jogou melhor com o retorno do Amon-Ra St. Brown. O TJ Hockenson, você olha os números, eu acho que engana um pouco. Foram 3 recepções, 80 jardas, mas 58 foram num avanço longo dele. E ele continua não tendo uma química muito boa com o Goff, né? A conexão do Goff com o Amon-Ra St. Brown e com o DeAndre Swift funciona bem melhor. O Swift, que correu com a bola 5 vezes só. O Jamal Williams correu 10 vezes e parece um plano claro ali de voltar com o DeAndre Swift aos poucos, né? Ele que estava machucado e poupa ele um pouco na corrida, passa mais a bola na direção dele. E o Jamal Williams tem ido muito bem como o running back tradicional ali de primeira, segunda descida. Mas a defesa dos Dolphins fez o suficiente no segundo tempo. Os Lions conseguiram avançar com a bola no segundo tempo, né? Mas não conseguiram finalizar os drives. E a defesa dos Lions não consegue parar ninguém, né? A defesa dos Lions continua trágica. O Atlanta Falcons venceu o Carolina Panthers por 37-34 na prorrogação. Um jogo completamente maluco ali o final, né? Ninguém dava nada. Aquele famoso jogo que prometia pouco e entregou tudo. Um jogo que ninguém esperava muita coisa, né? Um jogo que teve, por exemplo, o PJ Walker lançando pick six no começo. Parecia que não ia repetir a boa atuação. O Falcons conseguia envolver um pouco mais o Kyle Pitts. E aí, no segundo tempo, foram muitos pontos marcados, né? Só no segundo tempo foram 44 pontos combinados pelas duas equipes. No final da partida, o Falcons conseguiu ali um field goal que ampliou para 34-28. Com 1 minuto pro fim da partida? Não, 36 segundos pro fim da partida. Panthers não tinham tempo para pedir. Ainda assim conseguiram um touchdown longo do DJ Moore, passe do PJ Walker, 62 jardas. Um extra point só para vencer o jogo, só que o DJ Moore ele joga o capacete no chão depois do touchdown. Isso é falta. 15 jardas que foram colocadas no extra point. Então o extra point virou um chute de 48 jardas que o Ed Pinheiro errou. Então 34-34, o jogo foi para prorrogação. O Marcus Mariota lança uma interceptação
Os Panthers recebem a bola, estão ali com a bola na linha de 20 jardas do campo de ataque, chutam um field goal de 32 jardas, mais curto que o extra point entre aspas, e erram de novo, Ed Pinheiro, e aí os Falcons conseguem avançar, chutar o field goal da vitória. Grande jogo bem divertido, teve jogadas bonitas e teve o Donta Foreman correndo muito bem, foram 3 touchdowns correndo com a bola, né, depois do Chuba Hubbard ter sido o running back na partida passada, né, então equipe sentindo maior falta aí do Christian McCaffrey. O DJ Moore, ele tava caminhando para um jogo ótimo, 6 recepções, 152 jardas, 1 touchdown, mas aí comete aquela falta absurda, né? Do lado dos Falcons, absurda, assim, é foda, né? Porque é falta. Você pode discutir a regra, mas é falta, e o jogador tem que saber, mesmo no momento ali que, porra, era o touchdown da virada e tal, um cara que tá sendo tão especulado em trocas e tudo mais, mas ele tem que ter um pouquinho mais de consciência. Do lado dos Falcons, mais um jogo que eu falo aqui pra vocês, que não dá mais Marcus Mariota. Eu sei que não foi nenhuma péssima atuação dele hoje, né? E o time conseguiu mover a bola um pouco mais do que vinha conseguindo, mas até onde você vai com o Mariota? A resposta é não muito longe. Dá uma chance pro Desmond Ridder, né? Vê o que ele tem. O Damiere Byrd, acho que é Demir que fala, teve um touchdown legal, né, contra o ex-time dele, ele pegou a bola, ligou a quinta marcha ali, ninguém conseguiu alcançar ele. O Kyle Pitts apareceu bastante, 5 recepções, 80 jardas, 1 touchdown. Mas bota o garoto pra jogar, bota o Desmond Ridder. Eu sei que a divisão tá ao alcance dos Falcons, né, essa é a questão, e até entendo que enquanto o Desmond Ridder ele te dá um potencial, grandes são as chances de que o Marcus Mariota seja um cara mais estável que o Desmond Ridder, né? Então, o Arthur Smith é um técnico relativamente pressionado, né? Então ele tem que fazer o possível para ter a melhor campanha agora. Mas eu quero ver o Desmond Ridder. Assim, de novo, não foi uma atuação ruim do Mariota, né? Mas ele não te entrega algo que te deixa esperançoso pro resto da temporada e pro próximo ano. Estamos aqui ao vivo, gravado no podcast Cara do Esporte, pós-rodada agora, com Carlos Oliveira, que você conhece como NFL Cantadas. Aquele esquema, ligo para um torcedor para falar da partida do time para o qual ele torce. Tento fazer em vitórias, não só em derrotas, mas eu estou aqui com o Carlos, torcedor dos Patriots, para falar da vitória da equipe por 22-17 para cima do New York Jets. Um jogo que dá a sensação de que nenhum dos dois times saem realmente felizes, né, Carlos? E aí, Gabriel, beleza? Beleza todo mundo que tá ouvindo aí o podcast? Fui pego de surpresa, hein? Esse é o objetivo. Legal. Não, então, cara, foi um jogo bem estranho, né? Eu acho que os Jets tinha até um certo favoritismo no começo da partida. Até acompanhando um pouco da imprensa nova-iorquina, a gente viu um pouco... Eu não diria de certo assim, já ganhamos, mas de muita... Talvez de muito tempo eles tinham esperança de poder ganhar o jogo dos Patriots, né? Pela situação e tal. Mas foi um jogo muito estranho. Eu acho que ganhou quem errou menos. Não foi um jogo em que os times fizeram uma boa partida, mas o Zach Wilson estava numa tarde muito infeliz, né? Ele acabou sendo interceptado algumas vezes. A defesa dos Patriots apareceu em alguns momentos oportunos ali, conseguiu segurar. Mas foi um jogo muito baixo tecnicamente, como eu disse, quem errou menos. O Mac teve aquela interceptação que ele viajou um pouquinho na hora do lançamento, mas depois ele conseguiu se controlar lá, colocar o pé no chão e conseguiu conduzir o time uma vitória importante que traz de volta, né, o time numa campanha agora 4-4, né, de 50%, e dá uma frustrada nos planos dos Jets, que perdem pela 13ª vez seguida para o rival de divisão. 13 derrotas seguidas para os Jets aí é um número absurdo, né? É um absurdo. Os Jets vêm num momento muito ruim. Esse jogo é um pouco a cara do que eu cheguei a twittar, que a classe de 2021 dos quarterbacks
tá sendo um desastre, né? Um dos primeiros quarterbacks Totalmente. selecionados. O Mac Jones não jogou bem, mais uma vez. Eu achei importante ele não ter sido tirado do jogo, porque eu acho que ele merecia, pelo menos, ter uma partida inteira, né? Porque, em retrospecto, eu achei que... Tudo bem que tinha a questão física do Mac Jones e tal, mas em retrospecto eu achei que tirar ele daquele jogo contra os Bears, da forma como foi, né? Não dando muito tempo pra ele, talvez tenha sido um pouco exagerado do Belichick. Mas, assim, o Zach Wilson não é o cara. O Zach Wilson não é o cara. De maneira alguma. 3 interceptações e, assim, o snap médio do Zach Wilson é ele correndo pra trás, tentando encontrar uma forma de jogar a bola pra fora pra não sofrer o sack. Numa dessas ele foi interceptado contra o New England Patriots. Cara, e essa interceptação foi bizarra, né? Que ele foi jogar a bola fora, jogou a bola curta, né? Na lateral do campo. Sim, foi... Então, cara, um erro que nem um calouro pode cometer. Eu acho que um erro para um cara que joga na NFL, né? Do nível que a NFL exige. Segunda escolha geral, né? Exatamente, um cara que é uma segunda escolha geral de draft, que chega com uma certa expectativa. Teve a primeira temporada prejudicada por uma lesão, então o pessoal pensou, vamos esperar um pouco mais, mas nessa temporada, mesmo vencendo os jogos, como você disse, o Zach Wilson não é o cara dos Jets, não é o cara que vai levar os Jets a vencer jogos. E hoje provou, contra uns Patriots, que é longe de ser aqueles Patriots anos atrás, ele entregou o jogo pros Patriots. Ele entregou completamente o jogo. A vitória dos Patriots hoje passa principalmente pela atuação do kicker, né? Acho que o Nick Folk hoje é o cara mais confiável. Do lado do Judon, né, da defesa, são os dois caras que os Patriots mais confiam. E da atuação patética do Zach Wilson. Rapidinho, eu tô vendo um negócio aqui que eu não notei durante o jogo. O Jonnu Smith retornou um punch? Ele teve um retorno bom. Não chegou aí pra touchdown. Mas ele assim, teve ele um tava retorno alinhado bom. como retornador mesmo? Sim. O tight end. Exatamente. Foi um punch que os Jets lançou a bola de dentro da endzone praticamente. Ele pega na linha de 40 do campo de defesa e corre até a linha de 25, 26 do ataque. Avançou 16 jardas, né? Porque é incomum ver um tight end retornando o punch. Eu confesso que eu não reparei nesse lance, eu tava vendo jogos pelo Red Zone. Mas assim, eu concordo com você, essa derrota dos Jets é culpa do Zach Wilson e, assim, um jogo que eles perderam por 5 pontos e o quarterback deles lançou 3 interceptações, né? Não é uma matemática difícil, né? O Garrett Wilson teve um grande jogo, ele que tava meio sumido ali nas últimas rodadas, mas o Zach Wilson, assim, você não quer enterrar a carreira de alguém depois de 1 ano e meio, mas ao mesmo tempo você olha pro Zach Wilson e você vê que ele não é o cara. Você vê que... Exatamente. Você vai ficar insistindo nele até quando? Mas o problema é assim, você vai no Joe Flacco agora, você vai no Mike White, né? Não tem muita opção, né? Que se tirar o Zach Wilson do time é você basicamente balançar a bandeira branca ali e acabou a temporada, né? Então, completamente. Porque diferente do Mac Jones, na temporada passada o Mac Jones deu alguns sinais. Sim. Que é um quarterback que pode ser não o melhor da história, evidentemente, mas um quarterback que pode ser um quarterback capaz de conduzir um bom time pela temporada. Se te dá um bom time em volta dele, você tem perspectivas. Esse ano ele tá mal, ele tá cometendo erros que ele não chegou a cometer na época de calouro, tudo. Achei importante ele jogar o jogo inteiro hoje, como você disse. Achei mancada tirar ele no jogo passado contra os Bears. Talvez pesou a questão física e tal. Mas se você comparar os dois quarterbacks, o Mac Jones e o Zach Wilson, a gente pode crer que a fase do Mac Jones é ruim, mas ele demonstrou que ele pode melhorar. O Zach Wilson não. O Zach Wilson, ele é nesse nível praticamente desde o dia que ele estreou na liga antes da lesão. Verdade. Então é isso. Sigam lá o Carlos. Você já provavelmente segue no @NFL_cantadas. Siga lá as transmissões dele na Kickoff Radio. Tô vendo aqui que ele tá sempre fazendo jogos lá, tá sempre anunciando lá no Twitter. Então não deixem de escutar. A próxima transmissão deles vocês não vão... Assim, é próxima pra gente aqui, mas já vai ter acontecido quando você estiver escutando esse podcast. Então, eles transmitiram lá ao lado do André Limas e do Pedro Paulo TV o Buffalo Bills e o Green Bay Packers. Mas, Carlos, brigadão aí e até a próxima. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Prazer falar com você. Steelers e Eagles, 35-13, um clássico ali da
da cidade da Pensilvânia. Grande atuação do Jalen Hurts como passador. Isso é muito importante, né? Foram 4 passes para touchdown, 3 deles para A.J. Brown, 2 deles... Assim, foram passes perfeitos. Nenhum quarterback pode fazer um passe melhor do que nesses 2 passes para touchdown do Jalen Hurts pro A.J. Brown. Ele teve um pro Zach Pascal ainda. Grande jogo dele dentro do pocket. Cada semana o Jalen Hurts parece um quarterback bem melhor do que ele era na semana passada. E... Sim, os Eagles encontraram... É uma escolha tão questionada, né? Um quarterback na segunda rodada. A gente tem o Carson Wentz. Por que vai draftar o Jalen Hurts, né? E tá se provando uma das melhores escolhas dos últimos anos no draft, né? E o jogo foi tão bom pra equipe que até o Gardner Minshew entrou em campo no final, tentou 2 passes, completou 1 para 23 jardas. A equipe nem precisou correr tanto com a bola, foi um verdadeiro atropelo. A defesa foi muito bem contra o ataque dos Steelers, né? Conseguiu uma interceptação, pressionou bastante o Kenny Pickett. E a equipe dos Steelers falta muito talento. Não tem jeito, você pode ter um grande treinador, uma grande comissão técnica. Eu sei que do lado do ataque há muitos motivos para questionamentos. Defesa também, né? Mas aí você enfrentou o melhor time da NFC. Mas é difícil se animar do lado dos Steelers, né? Não tem nem muito o que falar desse jogo, né? Acho que o A.J. Brown mostrou por que você dá escolha de primeira rodada e mais um contrato também para tê-lo, né? Ele é um wide receiver 1 de verdade. E essa conexão dele com o Jalen Hurts é muito interessante, né? Porque ninguém esperava que o Jalen Hurts ia evoluir tanto como passador. E a evolução dele como passador, ele de fato individualmente evoluiu. Mas muito dessa evolução é potencializada porque o time é muito melhor ao redor dele, né? Ele tem opções, tem o Devonta Smith, tem o A.J. Brown, tem o Dallas Goedert, que é um trio legítimo de alvos, tem uma puta linha ofensiva protegendo ele. Então, é bem promissor, 7 vitórias, nenhuma derrota pro Philadelphia Eagles. E você começa a olhar ali pro calendário e começa a pensar em coisas. Coisas do tipo, uma campanha perfeita. A equipe vai enfrentar o Commanders, Colts, Packers, Titans, Giants, Bears, Cowboys, Saints e Giants. Ainda é muito mais provável que eles vão tropeçar em algum momento. Mas esse calendário aqui não é nenhum absurdo. Você pode terminar a temporada 17-0. É um time ridiculamente profundo e estão mostrando em campo. A notícia ruim fica pela... nesse momento ainda não tem a definição, né? Mas o Jordan Davis, escolha de primeira rodada da equipe, saiu machucado, né? Então não sabemos ainda o status dele. Torcer para não ser nada sério. Mas é isso, vitória dos Eagles 35-13. Vinícius, do Central Saints Brasil, agora aqui no podcast, nosso famoso ao vivo gravado, né? Porque ele está sendo gravado, mas não é ao vivo, porque as pessoas vão escutar no feed depois quando for postado. Vinícius, que já fez até cobertura em loco esse ano de um jogo do Saints, e ele vai passar aqui com a gente sobre a vitória do Saints por 24-0 para cima do Las Vegas Raiders, jogando em Nova Orleans. Vinícius, primeiramente, seja bem-vindo ao podcast, sua estreia aqui. E, segundamente, parece que a defesa do Saints voltou, né? Fala, cara, tudo bom? Olha só onde eu tô. Pouco tempo até muito tempo atrás eu tava escutando o podcast, hoje eu tô participando dele, cara. Que legal. Muito obrigado pelo convite. Cara, a defesa do Saints voltou. Eu não sei o que é isso. Eu não lembro mais da última vez que a gente ganhou de 0. É uma defesa que no papel, assim, é uma defesa que vem de anos muito forte, né? E a gente pensa sempre nela como uma defesa muito forte, mas até por conta de alguns desfalques, nas últimas semanas ela não vem tão bem. Mas obrigou até os Raiders a famosa bandeira branca, né? Tiraram o Derek Carr, colocaram o Jerry Steedham, conseguiram 3 sacks, 20 pressões. O que você achou que foi diferente na defesa do Saints nesse domingo? Cara, uma coisa que o pass rush voltou, cara. Uma coisa que eu sentia muita falta há muito tempo é um pass rush que não depende de um jogador só. A gente teve 4 sacks com jogadores diferentes. O Cameron Jordan fez sack. A gente teve 2 sacks do Werner. Peyton Turner. Foram 2 do Peyton Turner, teve um do Onemata. Cara, uma
foi bizarro, porque até o 2-minute warning, o Raiders não tinha jogado no campo de ataque ainda. Foi tipo uma pressão absurda em cima dos caras, veio de todos os lados. A gente teve, os linebackers jogaram muito bem, a gente pressionou, eu posso dizer assim, numa visão defensiva, a pressão não veio de um jogador só. A gente conseguiu ter vários tipos de pressão. A gente teve interceptação do Tyrann Mathieu, cara, que era algo que... Tá o cadáver dele em campo, né? Exato, o cara tava andando, tava visitando os pais na Louisiana, e agora ele interceptou, né, cara? É algo que tá motivando a torcer, sabe? Não foi um saco de pancada. Ele vem de um ano muito ruim, né? Então, quando até ele aparece, sinal que... E assim, eu vim falando sobre os Raiders, eu citei isso em alguns podcasts, algumas lives, que a sorte do Josh McDaniels é que o Nathaniel Hackett existe, né? Porque ele faz um começo bem estranho também de passagem dele pelos Raiders. A gente vê os números do Derek Carr, 15 de 26, 101 jardas, uma interceptação. Entrou o Jerry Stidham, 8 de 13, 72 jardas também, foi sacado. O Josh Jacobs, até pelo script do jogo, né? Os Saints foram pro intervalo vencendo por 17 a 0, desculpa. Então não dá pra correr muito com a bola, né? Ele teve 10 carregadas, 43 jardas. E acho que outro número que impressiona é o Davante Adams, né? Foram 5 alvos, 5 bolas na direção dele, uma recepção pra 3 jardas. Teve uma tentativa ali de um end around com ele que... Acho estranho, porque o Davante Adams não é um jogador muito veloz, né? Então não é o ideal pra você chamar um end around, mas ele foi engolido ali, se eu não me engano, foi pelo Marcus Davenport. Então... Tem o Larry Moore. Sem o Marshawn Lattimore, ele que não voltou ainda. Mas pra gente encerrar aqui o ataque do New Orleans Saints, assim, a visão do Dennis Allen, da diretoria do Saints, é essa pra esse time, né? É uma defesa forte, com o ataque jogando ali de uma forma conservadora, né? O Andy Dalton não cometeu turnovers, completou um índice altíssimo de passes, 22 de 30, 229 jardas, 2 touchdowns. Alvin Kamara, ele não tinha feito touchdown ainda na temporada, fez logo 3. Ele que tá sendo envolvido muito em especulações de troca, né? 158 jardas. Ele já falou na entrevista pós-jogo que ele não pretende sair do New Orleans no momento. ênfase em pretende. Ênfase em pretende, né? Mas vamos ver, né? Tem até terça-feira, janela de trocas, né? Fecha na terça-feira. Mas também foi uma atuação melhor do ataque do Saints, que eu não achei que jogou mal contra os Cardinals. Mas aqueles turnovers ali no final do primeiro tempo mataram totalmente a partida. Sim. O próprio QB jogou com mais segurança, né? Ele não forçou muitas bolas, e principalmente a gente envolveu o Kamara nas jogadas, cara. Isso era uma coisa que nos últimos jogos a gente via um Kamara cansado, que não participava muito, e só nessa jogada, só nesse recebendo passes, ele teve 9 passes, ele correu 18 vezes. Então a gente envolveu ele até pelo fato do segundo running back não ter voltado para a partida. Então a gente só jogou com o Kamara praticamente como running back e bola no cara, no melhor jogador do time, né? Isso é uma coisa que eu sinto que a gente precisa ter no Saints, é ter a bola nos melhores jogadores. E o Kamara é o principal jogador do nosso ataque. Tanto ele, tendo foco, a gente abre o espaço para o Chris Olave ficar livre, para outros jogadores, como o Shahid aparecer de vez em quando, como ele apareceu. E diversificar. Se a gente deixa só passe, a gente sabe que o Andy Dalton, o Winston, o Hill não vai conseguir ter dominância em muitos passes. E aí vai acontecer igual aconteceu contra o Cardinals. Foi uma lambança de interceptações. Então, diversificamos bastante as jogadas. Siga o Vinícius lá no @CentralSaintsBR. Brigadão, Vinícius, aí, por ajudar a explicar o que aconteceu nesse Saints e Raiders. E até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Fico aberto para qualquer outros convites que tiver. Muito obrigado a todos. Só o Saints vencer mais jogos. Saints vencendo mais jogos, aí... Por favor. Mais defesa e mais Kamara, por favor. Valeu, um abração, cara. 180,
temos mais um jogo para falar antes de passar para as partidas do segundo horário, que é o jogo de Londres, a vitória do Denver Broncos para cima do Jacksonville Jaguars por 21-17. Mas antes disso, eu queria rapidinho falar sobre o programa de apoiadores, que é muito importante. É difícil manter um podcast como o podcast Cara dos Esportes no ar. Tem tantos episódios, tanto conteúdo é publicado, tem as lives. Então, se você curte o meu trabalho, dá uma olhada lá com carinho no link que está na descrição com todos os planos. Tem plano começando por R$14 e você tem acesso a podcast de terça-feira à noite, podcast de sexta-feira de manhã, 2 newsletters por semana. Você pode participar de 2 sorteios mensais de R$50 em saldo na conta do Bodog, se você criar sua conta utilizando o meu link. Então, tem vários benefícios e o maior de todos é você manter o podcast de Cara dos Esportes com o programa pós-rodada no ar, o preview da rodada, tudo que eu faço aqui. Dependo de você, apoiador, então dá uma olhada lá no link. Tem desconto para quem fazer o plano de 6 meses ou 1 ano pagando por Pix, então, por favor, olhe lá. Vamos para a partida. O Denver Broncos venceu 21-17, o jogo em Londres, mando de campo do Jacksonville Jaguars, né? O Jaguars sempre joga uma partida lá em Londres. Não foi no estádio do Tottenham, foi no Wembley. A partida começou, os 2 ataques abriram a partida com punch. O Russell Wilson, na terceira campanha da partida, lançou uma interceptação, passe bem ruim, a bola foi bem mais embaixo do que deveria. Os Jaguars aproveitaram e conseguiram fazer o touchdown. Logo depois, o próprio Trevor Lawrence devolveu a gentileza, depois de um drive bem longo, de 7 minutos, 80 jardas. Na linha de 1 jarda, ele acabou sendo interceptado pelo Justin Simmons, Jeffrey Simmons é o dos Titans. Justin Simmons, safety dos Broncos, excelente safety, um dos melhores da NFL. Ele nunca viu o Justin Simmons, né? Simmons estava lendo os olhos do Trevor Lawrence, fez uma baita recepção para um defensive back, né? Que costumam ser meio mão de pedra. Num drive que também já tinha sido estendido por algumas faltas ali do Denver Broncos, né? Na red zone. Mas aí os Broncos não conseguiram aproveitar o turnover, né? Os Jaguars ampliariam, fariam 10-0 com field goal. Aí viria o touchdown do Denver Broncos, né? Que foi numa campanha potencializada ali por um Russell Wilson jogando, assim, bom nível, né? Teve um passe longo pro Jerry Jeudy, né? Que foi bonito, numa 3ª-7. E eles chegaram ali no final e deu aquele pitch, né? Aquele passezinho pra frente curto pro Jerry Jeudy pra fazer o touchdown. Mas foi assim, o melhor drive do Russell Wilson em 2022 provavelmente foi. Ele realmente, assim, ele teve esse drive, depois teve o drive seguinte, o primeiro drive do segundo tempo, quando a equipe virou pra 14-10, que foi o melhor que o Russell Wilson jogou, mas também, tirando isso, não teve muito. Nesse drive ele completou 2 passes longos pro Dulcich, né, que é o tight end da equipe, um de 38 jardas, foram bonitos passes e a equipe conseguiu o touchdown. Os Jaguars viraram o jogo para 17-14 com 3 minutos e 54 pro fim, né, depois de um drive ali que teve uma corrida longa do Travis Etienne e teve um passe longo pro Christian Kirk. Aliás, o Travis Etienne jogou muito bem, mais sobre ele um pouquinho pra frente. Mas os Broncos responderam, conseguiram virar o jogo ali com 1:43 pro fim. E na campanha seguinte, os Jaguars tiveram a última chance, mas o Trevor Lawrence lançou mais uma interceptação. A segunda dele na partida. Vitória do Denver Broncos, que estava desesperado. Eu sei que o dono dos Broncos deu mensagens, diria de apoio, né? Mas dizendo que o Nathaniel Hackett não estava com o cargo ameaçado e tal. Mas ainda assim, esse jogo de Londres é um momento clássico para demitir treinadores. Mas conseguiu a vitória, dá uma sobrevida. Não foi nem de longe uma grande partida. O Russell Wilson teve acho que 3 drives que foram bons, mas em geral parece o mesmo Russell Wilson, que não é um bom quarterback nesse momento. E assim, eu não lembro de um grande quarterback, e o Russell Wilson foi um grande quarterback, ter uma temporada tão ruim assim, sem ser aquela ali já com 38, 39, 40 anos, já claramente destruído fisicamente. Russell Wilson tem 33 anos, vai fazer 34 em novembro. Ele pra posição, ele é jovem. Não jovem, mas ele tá no que deveria ser o auge dele, né? E, assim,
a gente tem visto os quarterbacks aí que jogam pra sempre, né? Talvez o Russell Wilson não seja um deles. Talvez ele seja o cara que com 34 anos já vai estar em declínio físico, 35, 36 vai se aposentar. Mas eu não me animaria pela vitória, não achei que foi uma atuação boa dele. De novo, tirando essas 2, 3 campanhas ali, do lado do Jacksonville Jaguars, é preocupante. E o Trevor Lawrence, ele começa a ser comparado ao Josh Allen, mas o Josh Allen dos 2 primeiros anos. Porque o Trevor Lawrence, você vê os flashes. Ano passado dava pra ver também os flashes, você entendia, é por isso que ele foi a primeira escolha geral, por isso que ele era um prospecto tão bem visto assim pelos times. Mas ao mesmo tempo, a precisão dele, não dá nem pra dizer que oscila, porque na maior parte do tempo é péssima a precisão dele. E como era o Josh Allen nos 2 primeiros anos, né? E as interceptações dele, a primeira não foi, assim, questão de precisão, né? Foi ele não ler que o Justin Simmons estava lá marcando ele, estava vigiando os olhos do Trevor Lawrence. Mas é preocupante, sim. E eu falei na última temporada que ele foi colocado na pior situação possível para um quarterback jovem, mas ele poderia ter feito mais. Não tinha nenhum cenário que aquela temporada seria boa para ele, mas ele poderia ter feito mais. Ele teve alguns momentos que os erros eram dele. Agora, nesse segundo ano, a temporada começa Doug Peterson protegendo muito melhor ele, um esquema muito melhor, chamadas muito melhor, tudo muito simplificado. Ele começa o ano bem. As 3, 4 primeiras semanas vai bem. E aí, conforme você vai exigindo um pouco mais dele, e os times vão se preparando por que o Doug Peterson faz, obrigando ele a ter que ir para a segunda ou terceira leitura, e um pouco mais fundo no playbook, o Trevor Lawrence desmoronou. E é preocupante, sim. Assim, a gente falava que a recuperação que o Josh Allen teve, o salto que ele deu do segundo ano pro terceiro, era totalmente fora da curva e que nunca havia acontecido antes na história da NFL. E o Trevor Lawrence está chegando num ponto que ele vai precisar de um salto desse tipo se for para corresponder ao potencial que o fez ser a primeira escolha geral do draft, né? E é frustrante porque ele dá os flashes, né? Ele tem braço muito forte, ele tem a mobilidade, mas até agora ele não conseguiu colocar uma sequência aí consistente. Dá pra ver ali as ferramentas pra tornar ele um quarterback de elite. Sim, se colocar no grupo ali, talvez não Patrick Mahomes, provavelmente não Patrick Mahomes e Josh Allen, mas ali com Justin Herbert e tal. Joe Burrow é um pouco diferente, que ele não tem essas ferramentas físicas todas que esses caras têm, né? Mas é muito frustrante, sim. Desculpa, e o torcedor dos Jaguars tem que estar preocupado, sim. Boa notícia, o Travis Etienne, né? Deveria ter sido uma escolha de primeira rodada? Não. Mas pelo menos ele tá jogando muito bem. E ele já é um dos running backs mais explosivos da NFL. Não consigo ver um cara que tem... Ele tem aquela... Ele lembra um pouco um Raheem Mostert na questão da velocidade em linha reta, mas muito mais ágil e trabalha melhor ali nas trincheiras, consegue fugir de tackles melhor. Então é um baita running back, sim, o Travis Etienne. Só que assim, ele teve 24 carregadas, 156 jardas, um touchdown. Uma grande atuação para um running back. Sim, uma das melhores atuações que um running back pode ter. E nessa equipe perdeu 21-17, né? Se você tem uma atuação equiparável, mas do seu quarterback, você vai ganhar a maioria esmagadora dos jogos, né? Mas é por isso que a gente fala que o impacto do running back num time não é tão grande assim. Mas vitória do Denver Broncos, 21-17. Vamos passar agora para os jogos do segundo horário, começando pela vitória do 49ers para cima do Los Angeles Rams, 31-14. E eu tenho que fazer aqui um meia-culpa. Essa derrota aqui dos Rams, apesar de eu não ser torcedor dos Rams, é culpa minha, porque quando o jogo estava 14-10, eu mandei uma mensagem pro Rafa do Rams Brasil, né, @BrasilRams, perguntando se ele toparia participar aqui do programa. Como vocês viram, hoje mais do que o normal, convidei algumas pessoas para participarem, né? Só que aí os Rams levaram a virada, né? Tudo bem que era 14-10, né? Não era uma grande vantagem. Mas eu assumo. Não foi do Sean McVay, não foi culpa do Matthew Stafford, não foi culpa da linha ofensiva, foi culpa minha essa de ter marcado antes.
E aí acabou que faltou tempo pra... Eu acabei começando a fazer outras coisas e faltou tempo pra convidar alguém do 49ers, que tem vários amigos que torcem pro 49ers, o André do Piadas NFL, Vitor Camargo do 2-Minute Warning, o Léo Paglione do Splash Brothers, mas fica pra uma próxima vitória do 49ers. Sobre o jogo em si, os Rams voltaram basicamente como o mesmo time de antes da semana de folga, um time que tem uma das, se não a pior linha ofensiva da NFL. O Matthew Stafford, mesmo com essa ressalva, não tá jogando bem. 5,7 jardas por tentativa, que é muito baixo. A equipe tá tentando passes mais curtos e se livrar da bola rápido, mas não tá dando certo, que ainda assim não funciona, a equipe não consegue correr com a bola. A única coisa que esse ataque tem é bola no Cooper Kupp, que também sofreu uma lesão no tornozelo, né? Que nesse momento não sabemos se é séria, mas até tentaram usar mais o Allen Robinson, mas nada funciona nesse ataque, né? Totalmente desequilibrado, totalmente sabotado pela linha ofensiva, o Matthew Stafford muito mal. O Josh McVay não tá fazendo um grande ano. E do lado dos 49ers, um jogo que a equipe não contou com o Deebo Samuel, mas usou e abusou do Christian McCaffrey, né? Afinal, eles pagaram bastante para tê-lo, hora de usar, e ele se tornou o primeiro jogador desde o LaDainian Tomlinson a receber um passe para touchdown, correr para um touchdown terrestre e fazer um passe para touchdown, isso mesmo, né? Fez o triplo ali, o que não acontecia desde 2005, eu ia falar 2015, 2005, quando o Daniel Tomlinson era jogador do então San Diego Chargers. Ele teve 18 carregadas para 94 jardas e um touchdown, 8 recepções para 55 jardas e um touchdown, um passe tentado, 34 jardas, um touchdown. Então o Christian McCaffrey literalmente fez de tudo, foi muito utilizado. O retorno do Trent Williams ajudou bastante o jogo terrestre da equipe. Jimmy Garoppolo não precisou fazer muito, 21 de 25, 235 jardas, 2 touchdowns. O George Kittle recebeu o passe para touchdown, né? O que não acontecia há algum tempo. O Nick Bosa teve sack. Então é a boa versão do San Francisco 49ers, né? Que é o time que a gente vê numa conferência fraca como a NFC esse ano. É um time que tem talento para competir, principalmente quando o Jimmy Garoppolo sai um pouco da equação, né? Quando é Christian McCaffrey, Brandon Ayuk aparecendo, George Kittle, ataque em ritmo, esse time funciona melhor, a defesa é muito boa também. E do lado dos Rams, derrota por 31-14, acho que o que mais dói, além de perder pro rival, é que o time não melhorou em relação a antes da bye week, né, da semana de folga. É o mesmo time que a próxima vez que a gente vai ver os Rams em campo será novembro, terceiro de 4 meses aí de temporada regular, e não dá nenhuma sinal de melhora ainda. É difícil acreditar que esse time vai se recuperar e competir e não vai conseguir defender o título da temporada passada. Vamos falar agora da vitória do Seattle Seahawks para cima do New York Giants, 27-13. Um jogo que chegou no último quarto empatado, 13-13. Os Seahawks conseguiram fazer 20-13 com um touchdown. E aí depois, num fumble sofrido pelo Richie James, retornador de punch dos Giants, ele sofreu 2 fumbles nessa partida. Os Seahawks conseguiram um touchdown e abriram 27-13 e conseguiram sair com a vitória. Um jogo que o DK Metcalf jogou, né? Parecia que tinha explodido o joelho dele na última rodada, mas ele jogou 6 recepções, 55 jardas, um touchdown. A gente viu o Tyler Lockett sofrendo um fumble, tipo de erro que ele não costuma cometer. E por isso que o jogo foi equilibrado boa parte da partida, mas o Seahawks mostrou mais força no ataque, mais força na defesa jogando em casa, apesar que eu achei que a atuação da defesa dos Giants não foi ruim. Foi uma defesa agressiva, como sempre, mas é um time que tem mais talento no ataque, principalmente o Seattle Seahawks. Daniel Jones não repetiu a boa atuação, né? 17 de 31 passes para 176 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação e 5 sacks, né? Não foi bem protegido. A linha ofensiva também não abriu muito espaço para o Saquon Barkley, né? Que teve 20 carregadas para apenas 53 jardas. Mas os Seahawks vencem jogando em casa, como era de se esperar, né? Jogando em casa,
com o DK Metcalf e o Tyler Lockett, né? Porque eu falo isso porque eu apostei nos Giants vencendo o jogo no preview da rodada, né? Mas eu achava que o DK Metcalf não iria jogar, né? E acabou jogando e jogou bem. Destaques aí para completar o Enguzo, né? O edge rusher do Seahawks teve 2 sacks. A defesa jogou muito bem, né? O Puna Ford, que a gente não pensa nele como um cara de sacks, também teve o sack dele. Darius Slayton apareceu bem pro New York Giants. Mas assim, até o Felipe Lawrence, né, o @quarterback tweetou, e eu concordo. Os Giants vão agora para a semana de folga com 6 vitórias e 2 derrotas. Nenhum torcedor mais maluco dos Giants acreditava que a equipe chegaria com essa campanha nesse estágio da temporada. Tirando um desastre total, esse time deve ir aos playoffs, né? Precisa manter a toada. É um time que está jogando muito acima do que deveria pelo nível de talento, né? O que preocupa, pensando em desempenho de vitórias e derrotas. Mas precisa aí de uma queda bem significativa depois da semana de folga para não ir aos playoffs. E o Seahawks também está bem posicionado e está jogando bem no ataque, né? Superou aquela atuação ruim contra o Arizona Cardinals. Geno Smith jogou bem novamente. O Kenneth Walker, que já não repetiu a atuação da semana passada. Os Giants foram bem contra o jogo terrestre, achei que foi uma boa atuação. A defesa jogou bem, né? Acho que 27 pontos soa pior do que realmente foi, né? Teve aquele campo curto ali após o fumble, foram 2 fumbles em retorno de punch. Mas vitória importante para o Seattle Seahawks, 27-13. Tennessee Titans derrotou o Houston Texans por 17-10. Um jogo que a equipe não teve o Ryan Tannehill, né? Ele sofreu uma lesão no tornozelo na última rodada. Era dúvida até o final da semana, né? Parecia que ele ia jogar, mas aí no sábado a equipe confirmou que ele não iria jogar. O Malik Willis foi o titular. Só que, assim, o Malik Willis foi o quarterback titular, mas o ataque foi... Dá pra dizer nem, foi parte central do Derrick Henry e tal, não. Derrick Henry foi o ataque do Tennessee Titans. 32 carregadas, 219 jardas, 2 touchdowns, uma recepção para 9 jardas também. Ele teve 3 vezes mais corridas do que o Malik Willis tentou passes. Foram 6 de 10 passes para 55 jardas, nenhum touchdown, uma interceptação. Também correu pouco com a bola, teve 12 jardas apenas, né? Ele claramente não tá pronto, né? E a gente esperava isso na época do draft, que ele não... É um cara que seria um processo, né? Ele tinha as ferramentas, mas precisava montar ainda, né? E claramente a equipe colocou a bola nas mãos do Derrick Henry, usou e abusou do running back. Claro que isso tem um teto baixo, como sempre falo pra vocês, foram 17 pontos apenas, mas venceu o jogo. E é o lema do Tennessee Titans, né? O time tem 5 vitórias, 2 derrotas na temporada e eles encontram jeitos de vencer jogos, né? E tudo bem que o oponente aqui não era dos melhores. O Houston Texans é um time que tá muito mal e não tem talento, né? É um time que tá no primeiro estágio de uma reconstrução depois da troca do Deshaun Watson. Davis Mills completou 17 de 29 passes para 152 jardas, um touchdown, uma interceptação. Os Titans sabiam que precisavam parar o Dameon Pierce e pararam. Ele teve 15 carregadas para apenas 35 jardas e esse ataque aéreo não coloca medo, então eles podem focar em parar o jogo terrestre. Mas assim, vitória jogando bem, jogando mal, conta a mesma coisa. Os Titans estão caminhando bem na AFC Sul, mas precisa do Ryan Tannehill de volta, né? Até, assim, o Malik Willis é o cara do futuro e tal, não sei o quê, mas ele provou que ele tá muito longe. E era o esperado, não é uma questão de queimar o Malik Willis. A gente sabia que ele não estava pronto para começar logo de cara, e ele mostrou exatamente isso. Então, por mais que você tenha críticas ao Ryan Tannehill, por mais que ele não seja o cara dos sonhos, ele ainda é a melhor opção pro Tennessee Titans. Vamos passar agora para a vitória do Commanders para cima do Indianapolis Colts, 17-16, na estreia do Sam Ehlinger como titular. Um jogo que foi bem apertado a maior parte da partida. Os Colts estavam liderando o jogo por 9-6 ali, com 12-32 para o fim do último quarto.
o Taylor Heinicke lança uma interceptação, os Colts conseguem capitalizar com um touchdown, 16-7, mas não conseguem segurar a vitória. Os Commanders conseguem um field goal, conseguem um touchdown da virada. Eles ainda tentam ali a última campanha, mas não teve jeito. Sam Ehlinger estreia com derrota na carreira dele da NFL. Assim, não foi tão diferente dos jogos com o Matt Ryan. Claro que ele tem uma característica mais de mobilidade e tal, mas ele acabou sofrendo um fumble. O Matt Ryan não tem mobilidade, mas também sofria muitos fumbles. O ataque nunca conseguiu engrenar assim por longos espaços de tempo, e nem o do Commanders, pra falar a verdade, né? O Taylor Heinicke, ele é o Taylor Heinicke, né? Assim, me parece às vezes que ele é uma versão um pouco mais contida do Carson Wentz, né? Que talvez os melhores passes não sejam tão bons quanto os melhores passes do Wentz, mas os piores erros do Wentz também são piores que os piores erros do Taylor Heinicke. Terry McLaurin foi fantástico, 6 recepções, 113 jardas. Antonio Gibson foi muito usado no ataque aéreo, teve um touchdown, foram 7 recepções. Mas assim, eu até tava conversando com um amigo meu que torce pros Colts, Vitor Rodrigues, e perguntei o que ele tava achando do Sam Ehlinger, e ele já tá com a cabeça toda no tanking, né? E acho que o Sam Ehlinger ajuda no tanking, porque ele não é um bom quarterback, certamente não é um bom quarterback agora. Eu sei que os números dele vão parecer ok, né? Passou de 200 jardas, não lançou interceptação, completou bem mais de 50% dos passes, né? Então parecem bom, mas o ataque nunca conseguiu engrenar, mas pra ser justo com ele também nunca engrenou. Quer dizer, engrenou em alguns momentos com o Matt Ryan, mas também no geral não fazia uma boa temporada. E uma vitória assim do Commanders 2 é o que eu chamei no preview, pra encerrar, o que eu chamei no preview de por que eu troquei pelo Carson Wentz Bowl. Mas é isso então, parte 1 chega ao fim, escute a parte 2, já está nesse feed aqui. Vai lá, a gente vai falar de Sunday Night Football e já vai falar dos jogos da semana 9. Fala pessoal, vamos para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 8 da NFL. Se você ainda não escutou a primeira parte, pare agora, vai lá, escuta a primeira parte, depois volta aqui para a gente falar sobre o Sunday Night Football e já fazer um mini preview da semana 9 da NFL. A gente vai passar por algumas linhas de apostas também lá no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Lembrando que você pode e deve criar sua conta no Bodog utilizando o meu link personalizado que tá na descrição. Tem bônus para novos usuários no primeiro depósito. Então vai lá, crie sua conta que você vai estar ajudando o podcast e também vai poder apostar num site muito antigo, muito tradicional, dos maiores do mundo aí na aposta esportiva. Vamos falar do Sunday Night Football, vitória do Buffalo Bills para cima do Green Bay Packers, 27-17, um jogo em que os Packers nunca ameaçaram o Buffalo Bills. Os Bills estão muito acima do... Assim, não estão em outro patamar, estão em alguns patamares acima do Green Bay Packers e da maioria dos times da NFL. O jogo até começou um pouco mais devagar do que eu esperava, mas logo os Bills abriram vantagem, foram para o intervalo vencendo por 24-7. As equipes ainda trocaram field goals ali no terceiro quarto. No último quarto, os Packers conseguiram um touchdown, mas nunca chegaram perto de ameaçar o Buffalo Bills. A equipe não tem força no ataque aéreo. O Aaron Rodgers terminou com 30 passes tentados, mas ele entrou ali no último quarto com um número baixo de passes tentados, né? Aumentou muito esse número ali já no modo desespero, né? A equipe, mesmo ali atrás por 2 posses de bola no placar, continuou correndo com a bola porque é a única forma que essa equipe consegue mover a bola, né? Mas isso tem um limite, né? Aaron Jones teve 20 carregadas para 143 jardas, teve um ótimo jogo o Aaron Jones, né? Mas mais uma vez eu sou obrigado a lembrar aqui que o impacto do running back no desempenho de um time como um todo não é tão grande. E nem foi uma atuação nota 10 do Buffalo Bills, eu diria que uma nota 7,5. Josh Allen lançou 2 interceptações, né? Teve uma que ele lançou, o Aaron Rodgers lançou uma logo depois. Ele ainda conseguiu os passes que ele precisava fazer. O primeiro tempo
foi muito bem, a conexão dele com o Stephon Diggs funcionando muito bem, né? Não funcionou muito bem com os outros recebedores, né? Teve o James Cook com uma recepção, Gabriel Davis com 2, Devin Singletary com 1, Isaiah McKenzie com 1, Dawson Knox com 2, né? Uma delas para touchdown, né? Mas acho que é a diferença. Eu achei que a secundária dos Packers fez uma partida melhor do que vinha fazendo, tanto que o Stephon Diggs é fantástico, né? Ele vai conseguir, mas eles conseguiram limitar os outros recebedores. O Jair Alexander claramente entrou na mente de todos os outros wide receivers dos Bills, inclusive do Stephon Diggs também. O Stephon Diggs, a diferença é que ele continuou tendo um desempenho muito bom. A defesa dos Bills jogou muito bem, né? E ela vai dar o jogo terrestre pros adversários, né? Você vai correr 31 vezes para 208 jardas, vai nessa, vai fique à vontade. Mas eles focam ali em defender o passe. Ainda sem o Tre'Davious White, mas a secundária vem melhorando. Von Miller deveria ser um dos candidatos a Defensive Player of the Year. Ele nem teve um grande jogo hoje, mas você vê que os Packers precisam colocar uma atenção extra nele, né? Porque ele continua sendo um dos melhores defensores da NFL. O retorno do Dave Bakhtiari ajudou. O Aaron Rodgers sofreu 2 sacks, foi pressionado poucas vezes, 13 vezes. Mas assim, o Buffalo Bills é o que a gente esperava, né? O Buffalo Bills está muito acima do resto da maioria dos times, né? Eu acho que mais do que nunca você tem Bills, Chiefs e Eagles lá em cima. O Chiefs não jogou nessa rodada, né? Tá de folga, assim como os Chargers. Mas eles estão muito acima dos demais. E os Packers não estão, né? Os Packers estão numa situação bem complicada na classificação, né? Vou passar aqui pelas standings, né? Pela classificação. Mas a NFC Norte ficou bem complicada para eles. Depois dessa derrota por 27-17. Vamos passar pela classificação? Vamos passar aqui divisão por divisão, começando pela AFC, Conferência Americana, né? Os Bills lideram com 6 vitórias e 1 derrota. Jets 5-3, Dolphins 5-3, Patriots 4-4. Na AFC Norte, Baltimore Ravens 5-3, Cincinnati Bengals 4-3, ainda joga amanhã, né, no Monday Night Football. Cleveland Browns 2-5, também joga, Bengals e Browns. Pittsburgh Steelers 2-6. Lembrando que o critério de desempate dentro da divisão é confronto, né? Confronto não. São os confrontos dentro da divisão, né? O retrospecto dentro da divisão. Na AFC Sul, os Titans lideram com 5-2, Colts 3-4-1, Jaguars 2-6, Texans 1-5-1. AFC Oeste, Chiefs 5-2, Chargers 4-3, Broncos 3-5, Raiders 2-5. Na NFC, Philadelphia Eagles último invicto, 7 vitórias. Como eu falei na primeira parte, é um time que tem chance real de terminar 17-0. Cowboys 6-2, Giants 6-2. O Cowboys leva a vantagem porque tem 2 vitórias e 1 derrota dentro da divisão, enquanto os Giants têm apenas 1 derrota, justamente para o Dallas Cowboys. E o Commanders vem logo atrás, 4-4. Na NFC Norte, os Vikings lideram com 6 vitórias e 1 derrota. Já estão 2 jogos... São 3 vitórias na frente, né? Mas o Packers tem um jogo a mais que os Vikings, né? Então, se os Vikings vencerem esse jogo extra, eles podem abrir aí uma vantagem de 4 jogos. Minha matemática nessa altura da madrugada tá complicada, mas Vikings 6-1, Packers 3-5. Assim, o Vikings não pode ter um colapso daqui pra frente, né? Tem que correr com a bola pela divisão. E vai ser muito difícil os Packers alcançarem. Bears 3-5 também. Bears empatado com os Packers nesse momento. Lions na última colocação 1-6. NFC Sul, Falcons lideram com 4 vitórias e 4 derrotas. Buccaneers 3-5. Saints 3-5. Panthers 2-6. Na NFC Oeste, Seahawks 5-3. 49ers 4-4. Rams 3-4. Cardinals 3-5. Então essa é a classificação de momento
na temporada da NFL. Houston Texans e Philadelphia Eagles abrem a semana 9. Não tem ainda vitória simples, né, aqui no Bulldog. Os jogos que eu não passava é porque não tem ainda a linha, né? Mas os Eagles serão favoritos por 13,5 pontos. O jogo é em Houston. E o total desse jogo é 43. E eu apostaria com alguma tranquilidade nesses Eagles menos 13,5. Eles teriam que vencer por pelo menos 2 touchdowns. E acho que é uma boa aposta. Que os Eagles são muito melhores que o Houston Texans. Estão em extremos diferentes aí do ranking de força dos times da NFL. Jacksonville Jaguars recebe Las Vegas Raiders. Vitória dos Jaguars está pagando 2,0. Dos Raiders 1,83. Total 46,5 pontos. Raiders favoritos por 1,5. Momento horroroso do Jacksonville Jaguars, que eles são zebras em casa contra um time que não marcou pontos na semana 8, né? Os Raiders perderam de 24-0 para o New Orleans Saints. E faz sentido, né? Os Jaguars estão num momento muito ruim. Trevor Lawrence está jogando muito mal. E eu não apostaria nesse jogo, porque eu não confio em nenhum desses dois times. Mas faz sentido essa linha. Atlanta Falcons vai receber o Los Angeles Chargers vindo de folga. Os Chargers são favoritos. Vitória dos Falcons no Bulldog está pagando 2,35. Dos Chargers 1,62. Total 48 pontos. Chargers menos 3. Gosto desse Falcons aqui mais 3. Gosto moderadamente, digamos assim. A equipe conseguiu mover a bola. Tem problemas na defesa. Mas o ataque dos Chargers tem mais problemas ainda. Não vai ter o Mike Williams, né? Tá? Vai ficar um mês fora. Então gosto desse Falcons aqui mais 3. Gosto de Falcons, vitória direta, 2,35. Creio eu que esse número vai andar na direção dos Falcons, né? Então, de repente, quando você estiver escutando, já vai ser Falcons mais 2,5. Patriots e Colts, o outrora grande clássico entre Tom Brady e Peyton Manning, terá provavelmente Mac Jones contra Sam Ehlinger. Quem sabe aí Bailey Zappi volta ao time titular. Mas os Patriots são favoritos, jogo em New England, vitória dos Patriots no Bulldog tá pagando 1,38, dos Colts 3,15, total 39,5 pontos. Meu Bulldog, pouquíssima confiança nos dois ataques, entendo por quê. Patriots são favoritos por 6,5 pontos. É muito ponto se tratando do momento atual dos Patriots, mas eu pegaria, porque se tiver um anúncio que vai ser o Bailey Zappi, o titular, eu ficaria mais confortável com essa linha aqui. Chicago Bears contra Miami Dolphins. Jogo em Chicago. Vitória dos Bears está pagando 2,75. Dos Dolphins 1,47. Total 45,5 pontos. Dolphins menos 4,5. O ataque da equipe jogou muito bem contra o Detroit Lions. Lembrou o ataque do início da temporada. O Tyreek Hill é o melhor wide receiver da temporada. Está fazendo um ano fantástico. E ele e o Jalen Waddle ajudam muito o Tua. E os Bears perderam força, né? Os Bears, sem o Robert Quinn, foram atropelados pelo Dallas Cowboys ali na trincheira, né? Na famosa trincheira ali, linha de scrimmage. Os Dolphins não têm a mesma força, mas tem muita criatividade. Então acho que os Dolphins vencem fácil aí. Gosto desse Dolphins, menos 4,5. Apesar de que eu faço a ressalva de que o Justin Fields tem jogado melhor nesse último mês. Vamos passar aqui agora. Washington Commanders e Minnesota Vikings. Vitória do Commanders está pagando 2,40. Dos Vikings 1,60. Total 44,5. Vikings menos 3. Mesmo jogo sendo em Washington. Gosto do Vikings menos 3. E a linha já está andando na direção dos Vikings, né? Que já está pagando 1,80. Então deve estar 3,5 muito em breve. E eu gosto. A defesa dos Vikings está jogando melhor. Eu achei que... Eu concordo com o Alisson que eles deixaram a desejar ali contra o Arizona Cardinals. Mas é um time muito melhor do que o Commanders. Vamos passar para Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. Próxima rodada, aliás. Primeira que acaba o horário de verão nos Estados Unidos. Os jogos já passam ali a janela mais cedo ali para 3 da tarde.
e a segunda para 18. Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. Surpreendentemente, os Cardinals são favoritos. A vitória deles está pagando 1,62 no Bulldog. Sei que o jogo é Arizona, mas... Vitória do Seahawks 2,35, 49,5 total. Cardinals menos 2,5. Surpreso com esse... Assim, o Seahawks venceu os Giants. Os sites de apostas aparentemente odeiam os Giants. E eles não consideram uma grande vitória, enquanto os Cardinals fizeram um jogo duro contra os Vikings. A defesa dos Cardinals tem jogando bem, mas eu iria fácil aqui em Seahawks 2,35. Eu sei que os jogos são sempre estranhos entre essas duas equipes, mas tanto o Seahawks pagando vitória direta 2,35, quanto o Seahawks mais 2,5 pagando 1,90, gosto bastante das duas opções. Jogo dos desesperados, Tampa Bay Buccaneers contra Los Angeles Rams. Jogo em Tampa Bay. Buccaneers, a vitória deles paga 1,71 no Bodog, 2,20 a dos Rams, total 42,5. Amo esse under. Buccaneers são favoritos por 2,5, mas vocês já me ouviram aqui várias vezes falando 2,5 é o mando de campo. Então aqui são dois times equilibrados. Eu gosto mais do Buccaneers aqui do que os Rams. Tanto que a linha já tá andando na direção do Buccaneers, né? Então o dinheiro que tá entrando, o pessoal concorda comigo. Eu perdi totalmente confiança nos Rams. Não acho que é consertável. No meio da temporada, os problemas deles, que é de falta de talento no ataque, né? Principalmente na linha ofensiva. Então eu iria de Buccaneers. Sunday Night Football, Kansas City Chiefs contra Tennessee Titans. 10 horas da noite. Vai ser duro. A vitória dos Chiefs pagando 1,17, dos Titans 5,0. Jogo em Kansas City. Total 47. Chiefs menos 11. Gosto desse Chiefs aqui, menos 11. Assim, Titans vai fazer qualquer jogo ser um pouco mais apertado. Mas aqui o gap de talento é muito grande para eu ir com qualquer outro time que não seja o Kansas City Chiefs, mesmo sendo muito ponto. Eu vou de Kansas City Chiefs. Para encerrar o Monday Night Football, New Orleans Saints contra Baltimore Ravens. Jogo em Nova Orleans. Vitória do Saints pagando 2,50. Dos Ravens 1,57. Total 48 pontos. Ravens menos 3. Gosto de Ravens menos 3 moderadamente. Não é uma das minhas favoritas. Mas se eu tivesse que apostar um lado aqui, seria Ravens menos 3. Os Saints pegaram um time totalmente inepto, né, dos Raiders. Né? Uma atuação tenebrosa da equipe. A defesa deu sinal positivo. Achei que, como a gente falou lá com o Vinícius, mesmo sem Marshawn Lattimore, né, a defesa jogou bem, gerou muita pressão. Mas ainda assim, se eu tivesse que ir num lado aqui, eu iria de Ravens. Mas é isso, segunda parte do podcast Cara do Esporte pós-rodada. Muito obrigado a todos que escutaram. Considere se tornar apoiador. Te dá acesso a um monte de conteúdo extra. E você ainda ajuda o podcast aqui. Então até a próxima. Tchau!